NFT é bolha? Bora pro vídeo. Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui. Nesse vídeo eu quero te esclarecer de uma grande bolha que está acontecendo no mercado, que são as NFTs. Então pessoal, você já deve ter ouvido aí diversas vezes que Bitcoin é bolha, que não sei o que é bolha, e um monte de coisa bolha, mas afinal eu tenho quase certeza que muita gente não entende, não sabe o que é bolha. E para isso eu vou te dar alguns exemplos que vai ficar muito claro para você. Então vamos lá, primeiramente, que são bolhas. Então veja pessoal, há muitos anos atrás, lá na Holanda, aconteceu a grande primeira bolha econômica, e ela é muito ilustrativa para você entender o que são bolhas. Lá na Holanda, nessa época, essa bolha foi capaz inclusive de quebrar completamente o mercado financeiro da época, e essa bolha aconteceu por causa de algumas flores, umas tulipas. Ficou conhecido como o caso das tulipas holandesas. Então vamos lá, o que foi o caso das tulipas holandesas? Naquela época ouviu-se um burburinho que se espalhou muito rapidamente por todos na Holanda de que as tulipas eram o bem mais precioso de toda a terra. Então iniciou-se uma corrida muito eufórica para obter tulipas. Então todo mundo queria ter uma tulipa, e quem tinha mais tulipa era considerado o mais rico, e todo mundo queria ter tulipa, e foi uma corrida enlouquecida em cima das tulipas, até que veio uma peste bubônica e matou todas as tulipas da época. Isso foi o suficiente para quebrar o mercado financeiro, porque pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, todo tipo de gente, sempre colocava algum dinheiro nas tulipas, acreditando que aquilo ali era um objeto precioso. Por que isso foi uma grande bolha econômica? Porque as bolhas nada mais são do que uma corrida eufórica para investir dinheiro em algo que de fato não tem valor, ou que tem um valor muito inferior ao que de fato está se precificando no mercado. Por exemplo, se você quiser comprar uma tulipa, você às vezes até encontra em um supermercado por R$20, mas pessoas naquela época estavam colocando como se fosse R$100 mil em uma tulipa. É uma loucura muito grande, mas as pessoas naquela época acreditaram que as tulipas valiam isso, por informações equivocadas que foram sendo compartilhadas em massa naquela época. Bom, um outro caso muito importante para a gente espelhar o entendimento do que é uma bolha e trazer para a situação de que as NFTs são bolhas, foi um caso que aconteceu há pouco tempo atrás e ficou conhecido como a bolha da internet. Isso foi no início que o mundo começou a conhecer sobre a internet. Lá nos Estados Unidos começou a existir várias iniciativas, várias empresas, como por exemplo a Google, a Microsoft, vários gigantes hoje da tecnologia, a Amazon por exemplo, todos surgiram nessa época, na bolha da internet. E aí, como a internet estava começando, muita gente não conhecia ainda muito bem o que seria a internet, o que era a internet, mas houve uma corrida desenfreada de investidores de toda parte querendo colocar dinheiro naquilo, porque as pessoas acreditaram que de fato aquilo ali mudaria o mundo. E muitas pessoas então começaram a investir dinheiro em qualquer coisa que se dizia ter um pano de fundo lastreado na internet. Então houveram projetos naquela época, inclusive, que eram somente projetos de marketing, não existia nada por trás de meros projetos de marketing, e as pessoas colocavam dinheiro naquilo só porque se dizia ser algo da internet. Então muita gente nessa época perdeu dinheiro, porque com o passar do tempo essas farsas foram caindo e só sobraram os grandes, Amazon, Microsoft, Google, que são hoje as grandes e maiores empresas do mundo, fizeram alguma diferença no mundo baseados na internet, mas a grande maioria dos projetos daquela época não passavam de fumaça, e quanto mais pessoas colocaram dinheiro nessas verdadeiras farsas, descobriu-se que de fato a maioria daqueles projetos eram furados, a economia americana absolutamente quebrou, aconteceu parecido com o caso das tulipas holandesas, o mercado financeiro quebrou, porém a internet
ratificou e as grandes empresas baseadas na internet hoje mudaram o mundo e são as grandes empresas, hoje são as maiores empresas do mundo. Então, agora que você entende de fato o que é o efeito bolha e o que é o efeito bolha aplicado inclusive em mercados que realmente têm valor, mercados que realmente têm o potencial de mudar o mundo, como no caso da internet, assim também é para as NFTs. Então, pessoal, o que está acontecendo é uma corrida desenfreada de todo mundo querendo investir em NFTs, porém a grande maioria das pessoas não sabem na realidade o que são NFTs, e aquelas pessoas que acham que sabem o que é NFT, na verdade estão acreditando em burburinhos, estão acreditando em informações que estão sendo compartilhadas de maneira completamente equivocada. Então, se você está pensando em investir em NFT, por exemplo, você quase com 100% de certeza está acreditando ou não sabe que NFTs na realidade não tem valor nenhum. Pois é isso mesmo. NFTs não tem valor nenhum, e se você acha que o que eu estou falando é uma loucura, eu gravei um vídeo explicando exatamente por que NFTs não tem valor nenhum. Então, se você não assistiu, você precisa voltar lá nesse vídeo e assistir. Então, não caia nessas narrativas de que você precisa enlouquecedoramente investir em alguma NFT, porque senão você está perdendo uma grande oportunidade. Na realidade, é muito pelo contrário, você precisa ficar de muito olho aberto com relação às NFTs, porque eu te garanto com toda certeza que mais de 90% desses projetos que se dizem baseados na tecnologia do NFT que vão revolucionar o mundo não passa de meros projetos de marketing que estão aí somente para tomar o dinheiro das pessoas desavisadas. Então, muito cuidado. Se você de fato quer conhecer o que são as NFTs, vá lá nesse vídeo aqui e assiste, porque aí eu te explico realmente o que está por trás das NFTs e por que elas não têm valor nenhum. Então é isso aí, pessoal. Esse é mais um vídeo para você esclarecer de uma maneira muito simples e clara mais uma das coisas que são tratadas aí na internet de uma forma muito complexa e que não fazem ninguém entender absolutamente nada e acabam levando as pessoas a um grande engano.